Olá, taurines! Vídeo para vocês para os próximos 30 dias. A gente vai estar lidando com a influência de Gêmeos diretamente, tá? Então eu vou buscar essas informações, né? Como é que esse Sol em Gêmeos vai estar te influenciando. Mas se você estiver assistindo depois desse período e tal, adapte, né? Não tem problema nenhum. Se o seu Sol não tá em Touro, mas a tua Lua tá, e você tá no momento que tá trabalhando muito teu emocional, ou o teu ascendente é em Touro e você quer manifestar mais as coisas, ou tua Vênus, teu Mercúrio, enfim, o que tiver no teu foco de vida agora, né? O que você tá trabalhando mais, de repente você tá mais focado em comunicação e o teu Mercúrio é em Touro, então esse vídeo também vale pra você, tá bom? De repente você tá aqui pra entender um pouco mais um taurino, uma taurina, tá bom? Então vamos lá, vamos entender como vai ser as energias dos próximos dias. Você está muito bem enquadrado. Deixa eu ver. Assim, tá melhor. Vamos lá. Para os taurines, para os próximos 30 dias, adapte para a tua realidade. A gente não vai falar de nenhum tema específico. É importante você ter essa maleabilidade de encaixar na tua vida, na tua rotina, no que está acontecendo, essas mensagens, né? Não vai ser uma leitura individual. Então a gente está falando de muitas energias que vão se manifestando de formas diferentes, tá bom? Vamos lá. Como é que tende a ser aí os próximos 30 dias? Eita! Muitas cartas. Vamos lá. Gente. Mais uma. Pronto. Ó, vamos lá. Lembrança, né? Tem muita memória. Tem presença de amigos antigos na tua vida agora, né? Gente que retorna, ou só nostalgia, né? Que tá aí presente, vai te acompanhando, trazendo pensamentos, trazendo sentimentos à tona, né? Relacionado com o que já foi realizado nesses convívios, nesses contatos, de repente aquela reavaliação de relações passadas, né? Aquele momento onde você sente falta das coisas que já foram, isso te faz perceber um pouquinho sobre todo o trabalho, todo o tempo que você já dedicou em amizades, em trabalhos, em relações, né? Às vezes até familiares também. E aqui é interessante porque que as outras duas cartas, né? 8 de copas e 10 de paus e a morte. Aqui. Então, essas lembranças que vêm, essa necessidade de repente de aconchego, de eu me sentir acolhido, de eu sentir que eu posso contar com pessoas, né? Vai fazer com que de repente eu vá para um caminho onde eu me sinta só e eu queira, né? Às vezes a pessoa ela quer se recolher, às vezes é algo que acontece automático, mas assim, quando eu me recolho, fica difícil, fica pesado, né? Eu sinto que o fardo que eu levo, ele é muito
maior, ele é muito mais pesado. E aí vem a necessidade de transformação de vocês, né? Então, independente se a gente tá falando de relacionamento afetivo, de amizade, de trabalho, aqui eu vou puxar mais algumas, mas assim, quando o Taurine ele se sente sobrecarregado, é aí que ele percebe que tem que fazer mudanças, sabe? Não, as mudanças elas não vão acontecer num cenário muito tranquilo. Precisa de uma força, precisa de um peso, né? Essa nostalgia ela é o início dessas transformações. Entender o que vai ser transformado aqui, o que vai ser modificado. Tá, ok. Bom, vamos lá. Primeiro essas, depois essas duas. Aqui a gente olha muito para a amizade, para o coletivo, para o grupo, né? Quando a gente olha para essa influência solar, mercuriana e tal, e a gente tem muita comunicação, muita troca, é querer conversar, é querer partilhar e tudo mais. Às vezes saudade desses amigos que já foram, que já passaram pela tua vida, e isso pode te trazer até uma angústia, né? Então, para algumas pessoas, vocês vão perceber que no meio dessas memórias, dessas lembranças, algumas pessoas que passaram pela tua vida, elas deixaram, como é que eu posso dizer? É como se elas tivessem te deixado muitas prisões, né? E agora você tem que lidar com isso. Então, quando eu olho para o meu passado, eu vejo os amigos que já passaram, pessoas que passaram pela minha vida, às vezes relações familiares, relações afetivas que foram intensas, mas que me machucaram muito, né? Me deixaram com muitos bloqueios mentais. Eu tenho que me segurar muito para falar quando eu tô com os meus amigos, talvez de agora, ou dentro dos meus relacionamentos, ou dentro do meu trabalho, porque alguma coisa lá do passado me ensinou que eu não posso ser de repente espontâneo, né? Eu não posso ser espontâneo, eu não posso ser a pessoa que eu sou. Eu preciso sempre ter muitos cuidados, eu preciso sempre pensar muito no que eu vou falar, eu preciso sempre estar me segurando porque eu tenho medo de fazer uma besteira de repente, né? Então assim, volta muitas coisas de passado, mas nesse sentido, né? Às vezes pode ser um passado longo, um passado recente, aquela coisa toda, mas agora é uma oportunidade de olhar para essas relações que já foram e ver o porquê que elas te trazem tantos medos agora, né? Por que você está se sentindo tão aprisionado? Porque de repente você não está trabalhando nas amizades, nas relações sociais, né? Nos trabalhos, nos projetos financeiros mesmo como você gostaria. Por que você tem que ir para esse lugar que é mais pesado sempre, que é mais solitário, né? Onde você tem que dar conta de tudo sozinho. E agora é o momento ideal para transformar essas relações que te trazem tantos aprisionamentos, né? Às vezes é aquela coisa assim, é uma coisinha pequena que ficou registrada na tua cabeça e você tá levando isso como uma verdade, né? Então, na hora de você se expressar, de você se comunicar, isso vem muito carregado de medo e você tá sempre aí se reprimindo, né? Então, nos próximos 30 dias, isso vem muito forte. Para algumas pessoas, é aquela coisa, eu achei que ia dar tudo bem com essa pessoa, nesse projeto, com esse amigo, e aí não rolou. Sinto esse peso, sinto esse fardo acontecendo, né? As coisas se transformam um pouco, se modificam. Ai, tá, então
não se cria muito caso por isso, e que não tem nenhuma energia de briga, de discussão quando as coisas não dão certo. Mas agora eu fico com o pé atrás, né? Agora eu vou me segurar e talvez para algumas pessoas comece a pôr em questionamento se aquilo que se queria era certo, se aquela ideia era correta, se a tua postura de vida tá correta e por aí vai, né? São muitas. Só mais uma. Bom, vamos lá, temos 5 de ouros, o mundo e enforcado. O que acontece? Essas perdas, né, essa sensação de perda, essa sensação de falta, essa sensação de vazio, de que algo me foi negado, né? Isso é normal, entendeu? Isso faz parte da vida. Às vezes, o que a gente está lidando com um signo de terra fixo, né? Então existe essa coisa de pôr na cabeça e quando não dá certo, né? Gerar adaptação para algumas pessoas é muito complicado. Mas assim, quando às vezes a gente aposta muito numa coisa, independente do que é essa coisa, e ela não dá certo, ou a gente se vê com uma necessidade de algo, né? Isso faz parte do processo, né? É uma coisa normal. É como se fosse aqui assim, né? Preciso perder algumas coisas para eu me sentir completo daqui a um tempo. Ou às vezes é até mais rápido esse processo para alguém, né? Então, é como se fosse assim, olha, algo tá sendo tirado, algo não tá dando certo, aquela coisa, uma porta foi fechada, mas assim, fica tranquilo, as coisas são assim mesmo. Faz parte da vida ficar de ponta cabeça, né? O que pode ser feito é entender que esse é um momento, né? Aqui tem um ciclo muito ruim sendo fechado, né? Quando essa situação aqui ela não dá certo quando as coisas estão indo para um lugar diferente do que o que você desejava. É como se a vida falasse assim, olha, a gente tá tirando porque não é para ser, não é desse jeito que tem que ser, ou não é agora, ou não é dessa maneira, não é por esse caminho, né? É uma correção para que esse ciclo se feche, esse ciclo de medo, de bloqueio, de você se contendo, de você não ser você mesmo, né? Onde você tem que aí usar, de repente, de uma outra face tua que não é a que você quer ser agora, né? Espero que isso faça sentido de alguma forma, mas assim, calma, né? Esse ciclo tá acabando, você vai sentir que as coisas estão de ponta cabeça, sim. Para que você consiga enxergar as coisas de um outro ângulo, se enxergar de um outro ângulo, é como se fosse assim, olha, você só precisa entender que o que está acontecendo não é nada contra você, né? Busque se tranquilizar, busque se acalmar agora, né? A carta do enforcado, ela fala muito isso, olha, aprenda a ver as coisas de um outro ângulo, aprenda a se entender numa situação de desconforto, para que isso passe o mais rápido possível, né? Em vez de se apegar no que não tá legal, entende que isso é um ciclo que tá acabando e que o desconforto vai gerar uma nova visão da situação, tá? O enforcado, ele não vem te aprisionando para sempre. Ele é um momento, ele é um estágio, tá? Então, assim, vamos sintetizar a coisa. Quando a gente fala de afetos,
de sentimentos, né? As relações, ela tem um tom nostálgico nesses 30 dias e você tende a estar mais recolhido, mais na tua, em alguns momentos, principalmente quando a coisa fica difícil para você, tá? Por mais que superficialmente você fale, não, tá tudo bem, eu tô ótimo, aquela coisa, tá? Profissionalmente é como se a tua cabeça não tivesse ali dentro do trabalho. Para quem tá sem trabalho, é aquela coisa, eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa, mas eu tô meio sem chão para isso, né? Até porque as coisas, a mente, ela tá muito travada, ela tá muito bloqueada, então não deixa fluir as novas ideias, as novas possibilidades, tá? Tem bastante arcano maior aqui, é bem interessante isso. Ó, tem 4. A gente tem a morte trazendo as transformações, a tua força interna, né, o ciclo, o último passo do ciclo e o enforcado. Para de se conter, para de se reter a tua energia, né, que não tá fluindo aqui. Coloca isso pra fora, deixa, se desprende, deixa as coisas irem, tá? Não é aí que mora a tua força. Eu vou buscar um conselho para os próximos 30 dias. Iemanjá. Tão bonitinha a carta. Dá pra ver direitinho, né? Bom, então para esse período de 30 dias aí, como lidar, né? Primeiramente, tenha auto-amor, né? Autocuidado. Que algumas vezes, quando acontecem situações difíceis, complicadas e tal, a gente é o primeiro a se punir, né? Então, o caminho aqui é outro. Olha, tudo bem, não tá do jeito que eu queria, o que é que eu posso fazer para melhorar para mim essa situação, né? Para eu viver melhor esse momento. Não é aquilo de nem se punir e nem falar não, do jeito que tá ótimo, sendo que não tá, né? Então tem que achar aí o lugar onde você se acolhe, né? Você ser o seu aconchego. E em tudo que for iniciar agora, né? A gente viu aqui um ciclo se encerrando para que outro comece, para que uma coisa diferente nasça na tua vida. Então, permita que essa coisa, essa ideia, esse sentimento, algum projeto, ele se inicie como um filho, né? Como algo que você vai gerar, que você vai cuidar, que você vai nutrir um afeto por ele, né? Com amor, com respeito. Você pode estar bem emotivo nesse próximo período, né? Sentindo bastante as tuas águas fluírem, as limpezas de dentro para fora acontecendo, isso é muito importante. É interessante que deixe acontecer mesmo, né? Não fique retendo, não fique segurando, tá, Taline? Não precisa ser forte aí o tempo todo, tá bom? Então é isso. Muito obrigada e a gente se vê.